Boa noite! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venham estar com todos nós aqui. Amém? Alguns rostos que eu estava sentindo falta, né? Estão aqui conosco hoje. Sejam muito bem-vindos para nós mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor, né? Para juntos nós aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E eu sei que algumas pessoas têm problema de dificuldade de leitura por conta da noite, né? Não dá para enxergar direito as letras da Bíblia pequena. Mas aí eu pedi o Joel para me ajudar aí na leitura de alguns versículos da Bíblia. Se alguém quiser acompanhar na Bíblia, nós temos aqui também. Mas toda vez que nós estudamos a palavra de Deus, nós sempre pedimos que o Espírito Santo venha nos abençoar com a sua presença para nos ajudar a entender aquilo que nós iremos estudar, tá bom? Feche os seus olhos e fale e pense em Deus. Vamos falar com Ele agora. Querido eterno Deus, neste momento, mais uma vez, em uma outra sexta-feira, nós estamos aqui para juntos compartilharmos a Tua palavra e aprendermos mais um pouco de Ti. Que Teu Espírito Santo, neste momento, venha habitar em meu coração, venha usar as minhas palavras, para que eu venha falar, Senhor Deus, de Ti e glorificar o Teu santo nome. Te peço, Pai querido, também, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está aqui na praça, nos ouvindo, aquelas pessoas que estão nas calçadas, aquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet e vão acessar esse estudo depois. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os salve. E, Pai querido, que o Senhor venha de uma maneira poderosa transformar nossas vidas e nos faça entender que não importa o que nós tenhamos feito, se nós chegarmos até a Ti, Cristo Jesus, o Senhor é perfeitamente capaz de nos perdoar, nos limpar e nos purificar de toda injustiça. Nos abençoa neste momento com a Tua presença, é o que te pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Este é o professor Fernando Veras, Gente, nesse dia 16 de agosto de 2024, no culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Weyne. Quem foi de vocês que, se pudesse mudar alguma coisa no passado, mudaria? Se você olhar para a sua vida no passado e dissesse assim: rapaz, se eu pudesse mudar esse período da minha vida, essas decisões que eu tomei, você mudaria? Ou não? Eu não teria fumado. Ou tudo que você viveu, você viveria tudo novamente? Eu acredito que não, né? Com a experiência que nós temos hoje, com o que nós aprendemos, se nós olharmos a nossa vida para o passado, muitas coisas nós iríamos agir de maneira diferente. E aí hoje nós vamos ver alguns passos em relação ao que nós podemos fazer para mudar ou nos livrar daquilo que nós carregamos por ações e decisões que nós tomamos lá no passado. E olha só, algo importante que nós temos que entender é fé. Certo? Nós precisamos ter fé em Deus, e a fé nada mais é do que nós confiarmos em Deus, e hoje nós vamos aprender para que nós precisamos ter fé. Olha só, eu gostaria que o Joel nos ajudasse aí, abrindo a Bíblia em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. Culto ao ar Hebreus, livre, capítulo 11, 16 de agosto de 2024. E depois a gente pula para Esse é o professor o 6. Fernando Veras, e o culto ao ar livre é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Weyne. E agora Hebreus, vamos ouvir o integrante 11, da mesma, Joel. Versículo 1 e versículo 6. Onze, 1 e depois o 6. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Pode ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Olha só, o que ele acabou de ler? Que nós precisamos acreditar, ter fé para nos aproximarmos de Deus.
E acreditar é ter certeza daquelas coisas que ainda não aconteceram, certo? Pela fé, pela confiança que nós temos em Deus, nós acreditamos que, por intermédio dele, nós possamos atingir algumas coisas. E principalmente, para nós nos aproximarmos de Deus, nós precisamos crer que ele existe, certo? E outra coisa importante, que lá em Romanos capítulo 5, pedi para o Joel ler, Romanos capítulo 5, traz algo muito interessante para as nossas vidas, que além de nós acreditarmos, ter fé que alguma coisa que ainda não aconteceu vai acontecer de acordo com a vontade de Deus, nós também podemos atingir outra coisa, né? Leia aí para a gente Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, através da fé nós somos justificados, nós temos o quê? Paz com Deus. Neste mundo onde nós vivemos cheio de dificuldades, cheio de problemas, cheio de acidentes, né? Nós tivemos há pouco tempo atrás um acidente de avião que vitimou 62 pessoas. E aí nós temos, ao encontrarmos em Cristo a nossa confiança, que é a fé, nós podemos ter na presença dele paz, a despeito do que nós viemos viver na nossa vida. Só que aí, queridos, qual é o objetivo da fé em nossas vidas? 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 4, Joel. 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé vence o mundo. É esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muito bem. E lá em algumas páginas aí antes, 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. 1 Pedro capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Culto ao ar livre, 16 de agosto de Existam-lhe firmes 2024. na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Muito bem. 1,9, 1 Pedro 1,9. É, Joel. 1 Pedro 9. Culto ao ar livre, Pode ler 16 de novamente, por favor? agosto de 2024. Rua Luiz Marães, Alvorante, Fortaleza, Ceará, Brasil. Este Existam-lhes é firmes o irmão na fé, Joel. certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene. Este é o professor Fernando Veras. Na minha versão já diz assim, ó. 1 Pedro 1,9 diz assim, ó. Obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Né? 1 Pedro 9 fala que aqui fala que obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. O grande objetivo de nós confiarmos em Deus é porque através de Cristo Jesus, o objetivo da fé é que nós possamos ter a salvação de nossas almas, a salvação de nossas vidas, né? E através dele, né, que a gente consegue também vencer as dificuldades deste mundo. Através de Cristo Jesus, da fé que nós temos nele, nós podemos confiar a fé, podemos vencer as adversidades desse mundo. Abra nossas... já, por favor, leia para a gente Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Como é que nós podemos desenvolver a fé? Nós sabemos que a fé ela é importante, nós precisamos ter fé em Deus, mas como é que nós desenvolvemos a nossa fé? Romanos 10, 17 diz o que, João? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Muito bem. A fé, ela vem por nós ouvirmos a palavra de Deus. Só existe uma maneira, queridos, de nós alimentarmos a nossa fé. A única maneira de nós alimentarmos a nossa fé é nós termos contato com a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós conhecemos a quem? A Jesus Cristo. Através da Bíblia, que todos nós temos acesso, graças a Deus nós vivemos num país livre em relação a isso,
nós temos acesso à Bíblia. Todos nós temos acesso à Bíblia. E a nossa fé, a nossa confiança em Deus, para nos ajudar a vencer a adversidade desse mundo, só é aumentada, só é alimentada se nós passarmos tempo lendo a Bíblia. O João acabou de ler aí, né, que a nossa fé vem pela ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos nós sabemos que nós precisamos ter fé, que é confiança em Deus, mas para que nós possamos ter a confiança em Deus, nós precisamos alimentar uma experiência de vida com Jesus Cristo. E essa experiência, ela é alimentada, ela é vivida através da palavra de Deus. E aí, a gente vai passar por outro tópico que é sobre o arrependimento. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Lucas, capítulo 5, versículo 32. O que Jesus veio fazer aqui nessa terra quando ele veio em pessoa humana. Por favor, Lucas 5:32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele não veio chamar justos, mas ele veio chamar pecadores ao arrependimento. E quem aqui é pecador? Todos nós que estamos aqui, nós somos pecadores. Então Jesus Cristo veio a essa terra nos chamar ao arrependimento. E o que é isso? Ele veio nos mostrar os nossos procedimentos, os nossos atos que nós estamos fazendo errado, e pedir para a gente rever, deixar e abandonar e fazer aquilo que ele pede. Então Deus, ele veio chamar a mim e a você ao arrependimento. E lá em Romanos capítulo 2, versículo 9, olha só o que ele fala em relação a nos levar ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é a que leva você ao arrependimento? O que nos traz ao arrependimento? A bondade de Deus. Deus, ele é bom o tempo todo e ele quer que cada um de nós, eu e você, estejamos com a nossa vida limpa diante dele, e para isso ele nos traz ao arrependimento. O que é isso? Ele nos mostra aquilo que nós estamos errando e nos faz voltar atrás para tomar outro rumo, outra atitude em relação àquilo. Lá em Salmos, capítulo 38, Salmos 38, versículo 18, diz o que nós devemos fazer quando nós nos arrependemos. 38, 18. Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Salmos 38 já. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvarueno, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, exatamente nesse dia, 16 de agosto de 2024. Você está a ouvir a retórica do professor Fernando Veras, confesso a minha iniquidade, e a leitura do irmão Joel. Por causa do meu pecado. Olha só, nós devemos confessar os nossos pecados. Mediante a palavra de Deus, nós vamos tomar conhecimento dos nossos pecados. E quando nós nos depararmos com isso, através da palavra de Deus, nós devemos confessar os nossos pecados. E nossos pecados devem ser confessados a quem? João, lê pra gente aí 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvarueno, culto ao ar livre, 16 de agosto de 2024. E esse é o irmão Joel, que está a ler a Bíblia, né? A palavra de Cristo, a palavra de Deus, exatamente aqui no culto ao ar livre, que tem quais são os pecados que as pessoas, a iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvarueno. Este é o professor Fernando Veras. O pecado que as pessoas podem estar cometendo hoje. Oi? A mentira é um pecado. Outro, pode me ajudar aí? O que a gente pode estar praticando hoje? A inveja também é um pecado, né? É um pecado. Aqui está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 2, 5. O Joel vai ler para a gente, 1 Timóteo capítulo 2, 5.
Porque há um só Deus e só um mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos. Só há um mediador entre Deus e a humanidade. Quem é? Jesus Cristo. Então, se eu ou você tenhamos a prática de sermos invejosos e nós sabemos que isso é pecado, nós devemos ir até Cristo, orarmos a Ele e dizer: Senhor, eu tenho um problema. O problema é que porque eu sou uma pessoa invejosa. E eu sei que isso não é da tua vontade, que eu seja uma pessoa invejosa. Então, por isso, Pai querido, me perdoe, porque eu sou uma pessoa invejosa, e tire essa inveja do meu coração para que eu possa deixar de ser uma pessoa invejosa. Eu estou usando esse exemplo de inveja porque foi um dos nomes que colocaram aqui, né? Mas isso vale para tudo. Todo pecado que nós sabemos que nós estamos cometendo, nós devemos ir até Cristo e pedir perdão pelos nossos pecados. Quem é que pode pedir perdão pelo seu pecado? Me ajude aí. Quem é que pode pedir perdão pelo seu pecado? Sabe quem pode pedir perdão pelo meu pecado? Eu. Somente eu posso pedir perdão pelo meu pecado. Somente você pode pedir perdão pelo seu pecado. E pedir perdão a quem? A Deus. A Jesus Cristo, e Ele, segundo as suas misericórdias. Olha só o que está escrito lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que fala sobre a atitude de Jesus Cristo em relação aos nossos pecados quando nós os confessamos e os deixamos. Lê aí, João, para a gente, 1,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algumas a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha só, Ele é paciente conosco, não querendo que nenhum de nós pereçamos ou morramos, mas que todos nós possamos chegar ao arrependimento. Querido, só existe uma maneira de Deus perdoar o seu pecado. Você precisa confessar o seu pecado a Deus. Você precisa confessar o seu pecado a Deus e pedir que Ele transforme a sua vida para que você abandone esse pecado. Porque a Bíblia fala que nós precisamos chegar até Cristo, saber que Ele é real e que Ele pode transformar nossas vidas, mas nós precisamos pedir perdão aos nossos pecados a Deus. Porque não adianta nós estarmos aqui todas as sextas-feiras ou irmos para a igreja todos os domingos ou sábados ou quartas, enfim, e nós não pedimos perdão pelos nossos pecados. O Espírito Santo, eu tenho certeza que ele mostra a você o que você está errando, o que você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. E aí nós devemos chegar até Cristo, confessar os nossos pecados e pedir que Ele nos ajude a sermos transformados para não pecarmos mais. Olha só o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que acontece quando nós não confessamos os nossos pecados? Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Pode ler, Joel, para a gente, por favor. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. Aquela pessoa que não confessa os seus pecados, ele jamais prosperará. Ele jamais terá paz real em sua vida. Ele sempre terá uma vida de tribulação, uma vida tribulada. Por isso que Deus pede que nós possamos confessar os nossos pecados. E você sabe o que Jesus Cristo faz quando nós confessamos, faz com os nossos pecados, quando nós confessamos os nossos pecados? Lê pra gente aí, já, Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Ele vai dizer assim, ele vai pegar os nossos pecados e jogar na profundezas do mar. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Culto ao ar livre, 16 de agosto de 2024, uma iniciativa e realização
da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorada. Miqueias E esse 7, 18, é o irmão 19. Joel. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa as iniquidades e te esqueces da transgressão, do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Versículo 18 de Miqueias 7, 18 e 19. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele terá misericórdia de nós, pegará os nossos pecados e jogará nas profundezas do mar. E lá em Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, Culto ao ar versículo livre, 16 de 25. agosto de 2024, Lembre-se que Rua Deus Luiz vai pegar Marais, os nossos bairro pecados, Alvorada, nós Fortaleza, Ceará, confessarmos, Brasil. Ele joga nas Essa de profundezas do azul mar, aí é a ainda tem professora algo a Ruth mais. Veras. E esse que lê é exatamente o nosso Joel. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Olha só que coisa maravilhosa, que notícia extraordinária. Que notícia extraordinária. Deus, ele pega os nossos pecados confessados, joga nas profundezas do mar, como fala em Miqueias, e Isaías fala que dele não se lembra mais. Se o Afonso fizer alguma coisa contra mim e ele me pedir perdão, eu vou perdoar, mas eu vou esquecer? Não. Eu posso até perdoar, não ter mais mágoa, mas eu não vou esquecer aquela ação. Mas a Bíblia fala que Deus, ele pega os nossos pecados que nós confessamos, joga nas profundezas do mar e deles não se lembra mais. É mais ou menos assim. Eu sou uma pessoa mentirosa, só que eu não gosto de ser uma pessoa mentirosa. E eu minto e vou lá, me ajoelho a Deus, Senhor, me perdoe, porque eu menti e eu sei que isso não te agrada, que não é algo certo. Eu gostaria que o Senhor transformasse isso na minha vida. E Deus me perdoa. E aí, passa uma semana e novamente eu minto novamente. Aí eu vou lá, oro ao Senhor. Senhor, por favor, outra vez eu pequei. Outra vez eu estou aqui de novo mentindo. Aí para Deus é como se eu estivesse chegando a primeira vez. Porque a Bíblia fala que do meu pecado ele não se lembra mais. Então a primeira vez que eu confessei, ele pegou, jogou nas profundezas do mar e esqueceu. Quando eu vou de novamente, é porque eu estou indo pela primeira vez novamente para ele, falando para ele sobre o pecado. Mas lembre-se, é um pecado que eu confessei, que eu me arrependi e não quero mais praticar. Certo? Não é algo assim, só vou pedir perdão a Deus da boca para fora, não. Porque Deus, ele sabe o interior do nosso coração, sabe se nós estamos sendo sinceros realmente ao pedir perdão em determinado ato que nós fazemos. E o último versículo de hoje, o que Deus espera de mim e de você? Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque é rico em perdoar. Gente, me diga uma coisa. Se eu fiz algo para você, se eu não te pedir perdão, você tem como me perdoar? Tem? Se eu não lhe pedir perdão, você tem como me perdoar? Não, porque eu não pedi perdão. Da mesma forma somos nós em relação a Deus. Todo pecado que nós cometemos é agravante a Deus. Todo de mal que nós fazemos, em primeiro momento, nós estamos agredindo a Deus. Se eu faço alguma coisa contra o meu próximo, eu estou fazendo em primeiro lugar contra Deus. E eu preciso confessar o meu pecado e preciso pedir perdão. A quem? A Deus. Primeiramente, e depois a pessoa que eu ofendi. Mas se eu não peço perdão a Deus, como é que Deus vai me perdoar?
E o que Deus pede é para que nós sejamos transformados através do contato com a palavra, de ouvir a palavra de Deus e confessar os nossos pecados e abandonar. À medida que nós nos aproximamos de Deus, cada vez mais Deus vai trabalhando na nossa vida de maneira sobrenatural, de maneira misteriosa, e nós vamos deixando de gostar daquilo que desagrada a Deus. Todos nós que temos a proximidade com Deus, que nós temos convívio com Deus através da leitura da Bíblia e através da oração, tem muitas coisas que nós abandonamos porque Deus trabalhou em nosso coração. Tem coisas que nós fazíamos antes, que tínhamos prazer em fazer, e hoje em dia nós não temos mais. Por quê? Porque é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Agora, se eu não tenho contato com Deus, através da leitura e estudo da Bíblia e através da oração, a minha vida ela não é transformada. Sabe por quê que existem pessoas que passam anos e muitos anos indo às igrejas e elas não têm transformação de vida? Vocês conhecem pessoas que vivem dentro da igreja e são piores do que as que vivem fora? Conhece? Conhece, né? Sabe por que existem essas pessoas? Porque não tem contato com a palavra de Deus. Não é o fato de eu estar dentro de uma igreja que vai transformar a minha vida. O que vai transformar a minha vida é eu estar em contato com a palavra de Deus e em contato com Deus através de oração. E onde é que primeiramente eu faço isso? Na minha casa. O local que eu tenho que ter uma comunhão com Deus, principalmente é no meu lar. Onde eu entro no meu quarto, reservo um local, fico no local reservado e leio a Bíblia e oro. É lá que eu devo confessar os meus pecados. É lá que eu devo chegar para Deus e dizer assim: Senhor, abri o coração a Deus como amigo. Senhor, eu cometi isso hoje, fiz isso. Eu sei que não é do teu agrado, eu sei que eu machuquei o teu coração, eu sei que eu pequei contra ti, mas eu não tenho forças e preciso da tua ajuda. E nós lemos aqui que Deus ele é bondoso, ele é misericordioso, ele tem prazer em nos perdoar. Mas nós precisamos chegar até Ele. Nós precisamos confessar os nossos pecados e precisamos abandonar os pecados. Isso só é possível através de um contato com Deus. Nós lemos aqui a Bíblia e ela nos mostrou que Deus tem prazer em perdoar. E a maneira de nós aumentarmos a nossa fé é termos contato com a palavra de Deus, porque através desse livro as nossas vidas são transformadas. Mas não adianta nada nós virmos aqui ou irmos para a igreja, qualquer que seja a igreja, e não deixarmos que Deus transforme as nossas vidas. É por isso que existem tantas pessoas na igreja que não têm vida transformadas, porque não é o fato de nós irmos para a igreja que somos transformados. Nós somos transformados pela comunhão com Deus, que é contato com a Bíblia, estudo da Bíblia e a oração. O meu desejo é que nós possamos deixar que Deus, através desse livro, entre no meu coração e no seu coração, nós estejamos tendo vida transformadas. Um dos primeiros versículos que nós lemos é que a fé nos traz paz, nos livra das dores deste mundo, porque só Cristo pode nos confortar, só Cristo pode restabelecer a nossa vida. E o meu desejo é que você aceite a Jesus Cristo no seu coração. E hoje em casa, quando você chegar, antes de dormir, você confesse os seus pecados a Deus. Fernando, eu tenho um pecado de mentir. Isso quer dizer que eu vou confessar o meu pecado a Deus e eu vou deixar de mentir? Talvez sim, ou talvez não. Mas à medida que toda vez que você for mentindo, você ir confessando o seu pecado a Deus, cada vez mais você vai mentir menos e vai chegar um período em que você vai deixar de mentir porque Deus transformou a sua vida. Eu estou dizendo isso em relação à mentira, mas pode ser qualquer pecado. Bebida, drogas, prostituição, ciúmes, ganância, qualquer coisa. egoísmo. Se você confessar o seu pecado a Deus e pedir que Ele transforme, Deus vai transformar a sua vida. Agora, assim, eu não gosto de fazer isso, mas você não chega até Deus e fala para Ele. Você precisa abrir o coração a Deus. Você precisa conversar com Deus como um amigo.
certo? A única pessoa que você precisa confessar os seus pecados não é para mim, que sou um líder religioso, ou para o pastor da sua igreja, ou para o padre da sua igreja. Não, você precisa confessar os seus pecados a Deus, porque Ele é o único capaz de nos perdoar e nos transformar. E aí nós vamos abandonar nossos pecados e vamos ser transformados pelo Espírito Santo a cada dia. E esse é meu desejo para a minha vida e principalmente para a sua vida, para que você entregue inteiramente a sua vida a Deus, passando o tempo na leitura da Bíblia e na oração. Que Deus abençoe você, para que nós possamos criar o hábito de confessar os nossos pecados, deixarmos que o Espírito Santo nos transforme para sermos salvos em Cristo Jesus, como nós lemos, né? O objetivo da fé é que nós tenhamos em Cristo Jesus nossas almas salvas. E esse é o meu desejo na sua vida e na minha vida. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Oremos. Bondoso Deus, nós agradecemos esses minutos que passamos aqui conversando contigo e aprendendo, Pai amado, sobre a Tua Palavra. A Tua Palavra fala que nós alimentamos a nossa fé quando nós ouvimos a Tua Palavra. E aqui nós ouvimos a Tua Palavra, portanto nós tivemos nossa fé alimentada. Nós aprendemos também, Senhor Deus, que nós precisamos confessar os nossos pecados a Ti, para que o Senhor, segundo as Tuas misericórdias, nos perdoe. Tu sabes, Senhor Deus, cada pecado de cada um de nós que estamos aqui. Que o Senhor nos ajude e coloque em nossos corações o desejo de irmos até o Senhor, abrirmos nossa boca e confessarmos nosso pecado a Ti e recebermos o perdão de Ti. A Tua Palavra fala, Senhor Deus, em Miqueias, em Isaías, que o Senhor pega os nossos pecados, joga nas profundezas do mar e dele não se lembra mais. Nós somos imensamente gratos, porque não importa o que nós tenhamos cometido de errado, o Senhor é poderosamente suficiente para nos perdoar e nos limpar, como está escrito lá nas cartas de João. Por isso, Pai querido, limpa e purifica cada coração aqui. Mas nós sabemos que cada um de nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, para que o Senhor venha atuar de maneira poderosa na nossa vida, venha nos transformar e que o Espírito Santo venha ser o exemplo para pautar, para modelar, para nos dizer o que nós devemos fazer a cada dia. Nos abençoa mais uma vez com a Tua presença, esteja conosco durante toda essa semana e que nós possamos estar vivos pela Tua graça. É o que te pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a cada um de nós por seu poder e sua graça. Amém. Aí, senhoras e senhores, esse foi o culto, foi a oratória, a pregação da palavra de Cristo, através do professor Fernando Veras, integrante do grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, neste dia 16 de agosto de 2024, sexta-feira à noite. Agora vamos ao momento da sopa e gostaríamos de mandar um forte abraço para a professora Denise Ávila Rosa, aí no estado de São Paulo, para Nanda Santos, de tudo um pouco, aí no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Mendes, para a Liz Oficial Brasileira, aí na Itália, e para todos que estão nesse exato momento vislumbrando este vídeo através do canal Afonso Floresta. Valeu, Jesus!